o assunto Pedro tá dando o que falar, o clima tá quente. Mauro César, no último vídeo a gente comentou aqui, trouxe uma informação envolvendo Pedro. O Flamengo veio publicamente negar e o Mauro não deixou por menos. Publicou até print de conversa no WhatsApp com um suposto dirigente. Rapaz, a gente vai trazer informações sobre essa situação. O clima tá quente envolvendo Pedro. Pedro está insatisfeito, quer sair do Flamengo. Nós vamos trazer todas as informações envolvendo o atual camisa 9 do Flamengo. Tem também Juninho, mal chegou ao Flamengo e já pode sair. Vou dar um spoiler para vocês, o provável destino. Eu não vou dizer provável destino porque depende ainda da negociação. Mas o jogador recebeu 2 propostas da Arábia Saudita. A gente vai dar mais detalhes, como são essas propostas, qual o modelo de negócio o Flamengo pretende fazer ou não. Tem também Pulgar. Eu consegui a informação do porquê Pulgar vai operar nessa quinta-feira lá no Chile e não aqui no Rio de Janeiro, até porque o atual médico do Flamengo, Fernando Sasaki, é ortopedista especialista em lesão no pé. O cara, enfim, é fenômeno nessa área, todos os médicos falam isso, e me chamou a atenção o Pulgar operar no Chile. A gente vai trazer os motivos. Tem também o Wesley, mais um clube interessado em Wesley, a gente vai trazer informação sobre isso. Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa situação do Pedro, que está dando o que falar aí nas últimas horas. Eu comentei na minha introdução aí que o Mauro César respondeu a nota oficial do Flamengo, dizendo que, enfim, a nota é ridícula e tal, e ele mostrando prints de conversas com uma pessoa enorme do Flamengo, uma pessoa que, enfim, faz parte do departamento de futebol do Flamengo. Ele não disse o nome de quem é e tal. Muita gente está supondo que é o Boto, supondo que é alguém do scout. Enfim, fato é que eu vou dar minha opinião sobre essa situação. Isso já aconteceu comigo uma vez, inclusive, na verdade, recentemente 2 vezes. Eu vou trazer os 2 casos. Quando eu trouxe a informação que o Wallace Yan estava fora da lista de relacionado do Felipe Luiz por um determinado período, por conta da forma que ele estava treinando e também envolvendo uma briga com Joshua, o jogador tentou negar publicamente, sendo que o jogador havia me confirmado que de fato teve a briga com um companheiro dele. Eu simplesmente respondi uma publicação com um print da conversa dele. Mas por que eu fiz isso? Porque o Wallace Yan em nenhum momento é minha fonte, ou foi minha fonte. Eu não vou ficar perguntando coisas a jogador. Então eu expus o jogador, e aí ele parou de tentar desmentir, porque ele próprio havia me dito que tinha brigado com o companheiro dele. Beleza. Numa outra situação que aconteceu foi envolvendo o Vitor Hugo, jogador que está sendo vendido aí pelo Flamengo, tá indo lá para o Famalicão de Portugal. Quando ele estava no fim do empréstimo dele ao clube turco, eu noticiei que o Flamengo não iria utilizá-lo após o empréstimo, a partir de agora de julho, porque ele não se encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz na visão do departamento de futebol do Flamengo. No dia seguinte, teve jogo do Flamengo, fizeram essa pergunta ao Felipe Luiz na entrevista coletiva. O Felipe Luiz, obviamente, jamais ia dizer que não ia contar com o jogador, porque ia desvalorizar um ativo do Flamengo. Felipe Luiz falou, não, ainda não pensei sobre isso, é um jogador interessante, blá, 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 blá. E aí, várias pessoas, inclusive um familiar dele, veio me criticar dizendo, tá vendo, fake news, isso não procede. E o que aconteceu? O jogador retornou do empréstimo, está sendo negociado. Está sendo negociado. E já a gente vai falar o modelo de negócio. Calma. Em nenhum momento eu expus conversa. Por quê? Isso foi uma fonte que me contou. Assim, a fonte pode errar? Claro que pode. Eu não estou partindo do princípio que toda fonte vai te falar algo certo, verdadeiro. As coisas mudam muito rápido. Agora, eu entendo que se eu não confio na fonte, eu paro de falar com ela. Eu, Vini Casagrande, eu jamais ia expor a conversa com a minha fonte. Naquele momento eu falei, vamos ver, o futuro dirá. Se o Vitor Hugo tivesse sido utilizado por Felipe Luiz, eu jamais ia contar com essa fonte. Mas isso é a minha linha de raciocínio, isso aqui não é uma crítica ao Mauro, muito pelo contrário, tá? Repito, Mauro César é uma referência no jornalismo, um cara que eu acompanho há muito tempo, um cara que, teoricamente, me ensina de uma maneira indireta. Agora, isso não quer dizer que eu tomaria essa decisão. Ele tomou essa decisão, expôs.
Agora, já que expôs, o Flamengo internamente precisa entender. Vem cá, quem falou isso pro cara? Porque está desvalorizando o atacante do Flamengo. Tudo bem que ali na conversa, enfim, pode ter sido uma opinião da pessoa, não sei. O fato é que o clima está pegando fogo nos bastidores envolvendo essa situação. O Pedro está insatisfeito? Claro que está insatisfeito. Ele está jogando pouco. E ele não está insatisfeito apenas por jogar pouco. Ele está insatisfeito já há muito tempo, quando eu contei para vocês que ele tinha uma renovação combinada com a antiga gestão, e aí mudou a gestão, ele se machucou, mudou a gestão, ele volta muito bem, os empresários vão no Flamengo e falam, vem cá, a gente tinha um acordo. O José Boto deu sim para os empresários, mas quando bateu no BAP, a renovação não foi aprovada. Então ele está insatisfeito por vários motivos. Vai sair? Não é fácil sair do Flamengo, não. Tem que chegar uma proposta muito boa. Vai renovar? Aí eu não sei também. Só o tempo dirá. Tem chance de ele sair de graça? Ele pode sair de graça se ele não renovar o contrato, mas é um jogador que hoje, de fato, não vem jogando e que ele deve estar insatisfeito. E eu espero que ele esteja insatisfeito. Porque eu, particularmente, não acho bacana um profissional, um jogador, entrar na zona de conforto e aceitar demais o banco de reservas. Espero que ele esteja satisfeito e que ele corra atrás no dia a dia do Flamengo para poder voltar a ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Dito isso, galera, Rapaz, recebi uma informação boa aqui, mas não envolve o Flamengo, não. Carlos Vinícius, muito próximo de ir para o Corinthians. Já já eu vou publicar essa informação nas outras redes sociais ao vivo para vocês. Quem pode estar de saída do Flamengo é Juninho, jogador que acabou de chegar ao Flamengo, e ele tem 2 propostas para poder ir para a Arábia Saudita. O Flamengo recebeu as 2 propostas. Os clubes são Al Riyadh, RYADH e Najama SC. Os 2 clubes querem o Juninho por empréstimo, pagando pelo empréstimo, tá? Sem opção de compra inicialmente. Os empresários do atleta confirmam as propostas, confirmam que as propostas foram enviadas ao Flamengo e agora vão sentar com o Flamengo. Acham que é uma operação extremamente difícil de acontecer, porque o jogador acabou de chegar, mas o jogador toparia ir para a Arábia Saudita. Agora, os empresários vão conversar com a diretoria do Flamengo para entender se o Flamengo topa fazer ou não. O jogador topa, tá? Por empréstimo, e o Flamengo receberia uma compensação muito boa. A palavra utilizada aqui pela pessoa é uma compensação financeira muito boa para poder liberar o Juninho por empréstimo. A ver se o Flamengo vai topar fazer esse negócio. Nós vamos atualizando aqui para vocês. Inclusive, eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faria certo em emprestar o Juninho? Jogador que chegou 5 meses atrás, não se firmou até o momento. Será que pode se firmar ainda ou não? Perdeu espaço? Quero a opinião de vocês em relação a esse jogador. Pessoal, Pulgar. Por que o Pulgar vai operar no Chile? Eu apurei que foi um pedido do próprio jogador. Pediu a diretoria do Flamengo para operar no Chile, lembrando que ele é chileno, com um médico da confiança dele. Lembrando que o Flamengo tem como chefe do departamento médico do futebol Fernando Sasaki, ortopedista especialista em lesões no pé. Então, por isso que me chamou a atenção. O jogador pediu, a diretoria entendeu, beleza, é médico da sua confiança, ok, a gente vai mantendo um contato com ele, isso me relataram no Flamengo, a gente vai mantendo contato com ele, beleza, você pode operar lá, não tem, entre aspas, nenhum problema. Então, fica aí a informação, não foi o Flamengo que mandou ele para lá, foi um pedido do próprio jogador para poder operar com um médico da sua confiança. Para finalizar nosso vídeo, galera, a imprensa italiana dizendo que o Wesley pode ir para Roma. A informação que eu tenho é o Everton, da Inglaterra, que tem o mesmo dono da Roma, demonstrou interesse em Wesley, acenou com uma proposta de 18 milhões de euros, falou para o Flamengo, ó, a gente topa pagar no Wesley 18 milhões de euros porque a gente quer emprestá-lo para Roma. São os mesmos donos, Everton da Inglaterra e Roma da Itália. E aí o Flamengo falou, não, 18 milhões de euros não. Esse valor está muito abaixo do que a gente deseja por ele. Lembrando, o Flamengo já falou publicamente que quer vender o Wesley por 30 milhões de euros. Vene, você acha que alguém vai pagar 30 milhões? Eu não acho. Sendo bem sincero, sendo bem honesto. Embora seja um jogador extremamente valorizado.
Mas eu não acho, espero que eu queime a língua, que eu erre, mas eu não acho que irão pagar 30 milhões de euros, sobretudo por conta das atuações do Wesley. Ele foi mal na Copa do Mundo de clubes? Não, mas mostrou que tem muito a melhorar ainda, sobretudo o lado mental. Um jogador que errou contra o Chelsea, embora tenha feito uma grande partida, mostrou resiliência, mostrou poder mental, inclusive, de saber lidar com o erro, mas também foi mal contra o Bayern de Munique, mostrou nervosismo, mostrando que ainda tem muito a evoluir. Mas, posso estar errado, porém, até o momento, ninguém ofereceu 30 milhões de euros pelo jogador. A imprensa internacional coloca o Flamengo como um dos clubes interessados no meio-campista Telasco Segovia, do Inter Miami. Após o portal Fichajes noticiar o interesse rubro-negro no venezuelano, o jornalista polonês Mauro Szymanski foi além e apontou o mais querido como favorito para contratar o jogador, superando concorrentes europeus. De acordo com Szymanski, o Flamengo estaria disposto a investir até 3 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, para fechar com o Segovia. O valor supera a avaliação de mercado do atleta, que gira em torno de 2,5 milhões de euros, e indica o desejo da diretoria em trazer a jovem promessa para o meio-campo. Com 22 anos, Telasco Segovia vive um bom momento com a camisa do Inter Miami. Na atual temporada da Major League Soccer, o venezuelano já atuou em 28 partidas, marcou 5 gols e deu com 3 assistências. Segovia se destaca por sua capacidade física, boa visão de jogo e chegada ofensiva.